Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa reflexão das palavras de Jesus e mensagem de Emmanuel, que nos ajuda sempre a compreender, as palavras do Mestre, os ensinos do Cristo e colocar em prática no nosso dia a dia. A nossa reflexão desta noite será sobre a nossa ida ao nosso templo interno. E aí a gente lembra mais uma vez daquela passagem de Jesus, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ela lamentava a Jesus o não poder estar no templo de Jerusalém para adorar a Deus. E como os samaritanos não poderiam, eram impedidos de entrar no templo de Jerusalém, ela estava se lamentando a Jesus. E Jesus diz àquela mulher: mulher, dia virá em que não necessitará de templo para adorar a Deus. E ele fala dessa edificação desse templo íntimo, que nós já o compreendemos, esse templo, e precisamos edificar e construir. Então nós vamos falar, nossa reflexão vai ser com relação a esse templo íntimo. Como edificar esse templo, que Jesus nos fala, esse lugar à parte que Jesus nos convida no Evangelho para irmos, principalmente quando estamos sobrecarregados ou nós estamos passando dificuldade em relação às atividades externas. Todos nós, quando estamos no nosso dia a dia, sentimos às vezes cansados, sobrecarregados, ou nós estamos passando dificuldade em relação às atividades externas. Então, todos nós, quando estamos no dia a dia, sentimos às vezes esse cansaço, Sentimos angustiados. E às vezes as atividades nos tomam tempos excessivos e nos sentimos esse cansaço, esgotados, necessitados de novas energias, de novas vibrações. Isso acontece porque com todos nós isso acontece, Todos nós sentimos essas dificuldades. Não só das energias físicas, mas sobretudo das energias mentais, emocionais. E da mesma forma que é preciso nutrir o nosso físico, também precisamos nutrir a nossa alma. Então nós temos muitas formas de internalizar, nutrir a nossa alma. Uma paisagem edificante, a natureza, caminhar no meio das árvores, os templos religiosos, para que a gente possa refletir, orar. Eles são importantes, Tudo isso contribui nesse processo de internalização. Esses elementos nos ajudam a nutrir a nossa alma, Eles são importantes. E é preciso ir ao âmago da questão, porque não são as paisagens externas e nem a ausência de movimentos externos que caracteriza definitivamente esse templo íntimo. Esses elementos exteriores, eles nos auxiliam, eles favorecem, devem ser utilizados sempre que possível. Mas é preciso que a gente construa esse templo íntimo, que a gente tenha acesso àquele local interior, que independente das circunstâncias externas, nós encontramos acesso com o Cristo. Nesse local, nós podemos pleitear o nosso encontro com o Cristo internamente dentro de nós. E como podemos trabalhar isso dentro de nós? Se olharmos uma paisagem, um templo que favorece a meditação, a gente vai encontrar dois elementos que nos ajudam nessa construção, que é a estrutura, e as imagens, aquilo que desperta em nós a beleza. No campo do espírito, internamente, também temos dois elementos que nos ajudam à edificação e construção desse templo íntimo, que são as nossas emoções e os nossos pensamentos. São as ferramentas
os materiais com os quais construiremos o nosso templo. Quando pensamos nas emoções, pensamos nas emoções de fé, emoções de esperança, de gratidão, emoções de amor, de perdão, de tolerância. Todos eles são elementos, né, que são as paredes do nosso templo íntimo. Isso é muito importante, pois são elas que nos protegem. E é muito difícil estarmos com as nossas emoções de gratidão edificada, estruturada, porque ela nos protege contra o ódio e não deixa que esse ódio invada nosso templo íntimo. Então, ela nos dá estrutura, são as paredes, essas emoções de gratidão, de perdão. Então, ela nos protege quanto esses sentimentos, né, de ódio. Então, é importante a gente colocar as emoções como pilares. E isso é um exercício que a gente aprende a fortalecer. E quanto mais a gente vai ao encontro dessas emoções, ficam mais fácil acessá-los. As imagens são os pensamentos, as nossas ideias, frases, conceitos, qualquer um de nós podemos ter, né? Um lago bonito, uma imagem na parede, as ideias nobres, um pensamento superior. Todos nós podemos começar a construir esse templo íntimo, né? Para os quais conseguimos nos dirigir. Todas as vezes que nos dirigimos a esse templo íntimo, o Cristo está conectado conosco, nos aguardando, nos fortalecendo para lidar com os desafios externos, nos dando mais discernimento. Então, nós vamos ler o versículo 31 do Evangelho de Marcos, né? Que aí Marcos nos traz uma mensagem importante. Ele nos diz, e ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Está lá no capítulo 6, versículo 31. E Emmanuel intitula a mensagem como lugar deserto. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia ao Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorece a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situado dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde os momentos em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente, consoantes os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. A mensagem, né, de Emmanuel é uma bela página, né?
e nos convida à construção desse templo íntimo. O desafio dessa noite é colocar em prática o que estamos lendo. Começar a construir ou edificar nosso templo íntimo, né? Esse lugar deserto, esse lugar íntimo. E, se possível, planejar como eu quero o meu templo íntimo. Quais são as emoções que vamos desenvolver como estrutura, parede desse templo íntimo. Depois colocar os adornos, que nos auxilia durante o dia a pensarmos, refletirmos. Tenhamos todo uma excelente noite, um bom descanso, que os nossos guias espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, né? Que ainda são inúmeras no nosso dia a dia. E hoje em especial, nós vamos rogar a Jesus que envolva nossos entes queridos, né, que já nos antecederam ao plano espiritual, já fizeram a sua grande viagem, né, em vibrações de paz, de amor, de alegria de saber que a vida continua, que eles continuam vivos, continuam sendo amados, né, mesmo estando distantes, estando em planos diferentes. E que amanhã nós possamos retornar ao nosso dia a dia cheio de esperança, de confiança, cumprindo os nossos deveres, lembrando de usar as máscaras, que ainda é necessário, lavar as mãos, usar o álcool em gel, o distanciamento social, né, as vacinas. Tudo isso ainda precisamos cumprir com esses protocolos da saúde, né? E também cumprir com os protocolos espirituais dos bons pensamentos, dos trabalhos das emoções positivas, dessa construção do nosso templo íntimo, para que assim possamos estar conectados com Jesus a qualquer momento, onde estivermos, podemos, né, buscar esse lugar íntimo e estar em companhia do Cristo, da espiritualidade superior. Que o passe seja ministrado, a água magnetizada, para que sirva de remédio, de medicação para todos nós, nos fortalecendo. Que a equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego abrace a todos, vibrando e envolvendo em emoções de paz, de amor, de fé, de esperança e de alegria. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação.
Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,